Olá, espectadores, Ecologia em Ação, voltando depois de 2 semanas de férias. Tivemos nas Bermudas, no Havaí. Que bom se tivesse dinheiro para isso, né? Opa. Mas, como aposentado, vamos dar a continuidade aqui no Ecologia em Ação, entrevistando pessoas de Joinville com temas de Joinville, porque a televisão é a TV da cidade de Joinville. Então, nós temos que tratar de assuntos locais para que os nossos telespectadores, por assinatura, do Canal 20 da TV Cidade, possam também ficar ao par dos assuntos ligados ao meio ambiente, à agricultura, a uma série de programas interessantes que a cidade precisa evoluir, precisa progredir, precisa aperfeiçoar. E assim, nesse sentido, nós estamos com o Anselmo Cadorim. Agora, já foi entrevistado umas 2 semanas, 3 semanas atrás no programa, agora como presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Babitonga, né? Babitonga. Ele foi empossado na semana passada, e aí então nós gostaríamos que o Anselmo, como engenheiro agrônomo, colega nosso, se manifestasse a respeito dos seus programas, seus projetos como presidente da AEA Babitonga. Anselmo, você está com a palavra, seja bem-vindo ao programa Ecologia em Ação. Obrigado, Gert, ouvintes, sempre é um prazer poder conversar um pouco aqui nesse importante canal de comunicação sobre as coisas da cidade de Joinville. A área rural, a área urbana, as questões ecológicas. E por isso que nós, enquanto engenheiros agrônomos, ligados a um setor primordial da nossa vida, produção de alimentos, preservação ambiental, manutenção da qualidade e quantidade de água, é que nós também, além dessas questões comunitárias, temos a necessidade de olhar a própria profissão na condução ética, na condução dos trabalhos profissionais, nas políticas agrícolas, a implementação delas, né? Então, por isso, a importância da nossa organização, da Associação Engenheiros Agrônomos de Babitonga, que abrange 6 municípios que estão no entorno da Bahia. Uhum. E por uma questão de organização, nós temos na diretoria, Gert, setores em que os diretores se dedicam para que nós possamos desenvolver atividades dentro de cada segmento. Então, a diretoria de política agrícola e ambiental, a diretoria de política profissional, diretoria social, a diretoria técnico-científica, cada uma nas suas funções, né, de forma que nós possamos, através dessas diretorias, trabalhar os segmentos da agricultura, da agroecologia, do meio ambiente, e assim atendendo necessidades da sociedade. O Anselmo, nós tivemos recentemente uma reforma administrativa no município, e uma das entidades, das instituições que levou assim um baque muito grande foi a Fundação 25 de Julho. Então ela hoje em dia não funciona mais, o setor está centralizado na cidade hoje, né? E aquela quantidade de técnicos que nós tínhamos dedicado a alguns setores importantes do agronegócio, da agricultura familiar, né? Certo. Eles foram assim amenizados, foram baixando de produção. Como é que você vê essa questão como presidente da AEA Babitonga, e de que forma você acha que vai sensibilizar o município, o prefeito, os vereadores a darem um tratamento mais próximo, mais quente, mais digno para o setor da produção agrícola? O Gert e comunidade, nós temos assim um privilégio nessa região, principalmente Joinville. Nós podemos dividir o município em 3 partes, até 4, diria. A parte mais litorânea mesmo, a área urbana, a área rural e a área da serra. Por incrível que pareça, no clima da serra é um clima já temperado. Uhum. Então, com essa divisão, com um olhar mais crítico,
de ocupação do solo e preservação desse solo, dessas áreas, é imprescindível que se mantenha a área rural produtiva, assim como a área da serra. Razões porque, especialmente nessas duas, nós temos o que é fundamental, a produção de água. Joinville não tem um reservatório, a não ser os reservatórios urbanos definidos, mas com uma capacidade limitada de abastecimento. Então, dependemos exclusivamente das nascentes, da proteção dos mananciais. E isso está nessa região da área rural e da área da serra. Com a negligência, vamos falar assim, de se preservar um corpo técnico ativo por parte do município, estamos colocando em risco a preservação dessas áreas. O corpo técnico em si, ele existe. O que ele não tem tido é a oportunidade, a altura de executar as suas funções. E os programas? E os programas foram estabelecidos. Que deveriam ter sido estabelecidos. Mas por falta de um trabalho mais, digamos, profissional mesmo, eu tenho percebido que isso não aconteceu. Para, como diria, profissionalmente, os colegas se sentirem até em situação muito ruim. Constrangedora. Constrangedora, essa é a palavra. Por quê? Ninguém quer ficar na sua função e dizer que apenas está ganhando salário. Eu não acredito nisso. Porque as pessoas querem e devem, por obrigação produzir, e por moralidade, dar de retorno ao que ele salarialmente vem recebendo. Então, é preciso que se constitua esse trabalho e se coloque óleo novamente esses profissionais, nessa máquina, porque tem só de profissionais ligados ao setor rural mais de 20 pessoas, sem contar com todo o aparato que tem no entorno. Dá mais ou menos 65, 66 pessoas que poderiam estar trabalhando efetivamente para o que a gente chama de qualidade de vida, sobrevivência. Porque se nós tivermos problemas de abastecimento, os investimentos, nada que seria impossível, mas investimentos maiores terão que ser feitos e nós, no momento, acredito que não teríamos essa capacidade de investimento como município. Como é que a ONG dos engenheiros agrônomos vai se posicionar agora? Qual é o programa para reativar esse projeto que tinha tão excelente? Nós estamos acompanhando todas as reuniões promovidas pelo secretário municipal por direcionamento do seu prefeito, de forma que os engenheiros agrônomos estão contribuindo com as suas opiniões, mudando e tentando montar um programa de trabalho onde se possa fazer avaliações, se possa fazer acompanhamentos juntamente com o setor produtivo, que são os produtores. É preciso que haja nessa engrenagem um trabalho parceiro, profissional e produtor. Então, que esse plano de trabalho seja adequado à nossa realidade de agricultura familiar, em que a assistência técnica, a extensão rural estejam presentes na propriedade rural, no dia a dia, levando a orientação técnica, a informação para a produção de alimentos e também para a preservação ambiental. A Prefeitura já apresentou um quadro organizacional da equipe que vai atuar agora
para revitalizar Não, essa nós, questão? depois de várias reuniões de análise do que existe de rescaldo, vamos falar assim, está sendo montado, e com a contribuição dos engenheiros agrônomos, está sendo montado o plano de trabalho. Ah, sim. Felizmente Está sendo feito isso. está sendo feito. E em breve, esse plano será apresentado e com certeza será consolidado, então, para que possa ser executado. É um plano de curto, médio e longo prazo, com vários programas ali dentro, né? Desde o setor pecuário ao setor agrícola. E o patrimônio lá da Fundação 25 de Julho vai ser preservado, vai ser utilizado? O patrimônio tem que ser preservado. Aquelas construções lá, aquilo tudo estava sendo servido para o agricultor, né? Certo, sempre teve lá, sempre foi um centro de treinamento. Mas, infelizmente, as instalações, no momento, não têm condições de abrigar nada disso. Porém, se espera que haja, então, parcerias do tipo município com o Estado, através da IPAGRE, que tem um centro de treinamento. Senar, né? Com o Senar. Com o Senar, com a SIDASC, né? Em que possam ambos trocarem aí trabalhos em atendimento ao produtor rural. Nós temos mais de 2.000 famílias de agricultores aqui no município de Joinville, e isso é significativo quando comparado com qualquer município desse estado, de forma que nós não podemos fechar os olhos para esse setor tão importante. No aspecto geral do município, em termos econômicos, ele pode não ser importante, mas quando se trata do ambiente de produção de água, de produção de alimento saudável, oferecido com qualidade à população, aí muda o valor do percentual econômico. É preciso que se entenda esse diferencial, que a preservação da área rural do município de Joinville, ela é tão importante para a preservação da vida urbana. Anselmo, nós estamos encerrando assim o primeiro bloco desse programa. Vamos então pedir aos telespectadores que aguardem aí na poltrona que o Anselmo já vai voltar com as excelentes informações que ele está passando para os telespectadores do TV Cidade. Aguardem aí que nós já retornamos. Olá, telespectadores, Ecologia em Ação, retornando com o programa que está entrevistando e escutando a palavra do presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga, recentemente empossado, veio até presidente do CREA, veio todo mundo aqui nos prestigiar a nossa posse, né? Foi interessante, né? Foi muito boa, foi muito prestigiado, né, Gert? Você estava lá, tivemos o lançamento do teu livro também, né? Foi muito bom. E isso demonstra o quanto Joinville influencia nas questões estaduais. Então, essa presença muito grande e importante das autoridades fez com que o momento também se tornasse importante. Não é uma questão de egoísmo e coisas... Vaidades. Não, porque o engenheiro agrônomo, ele tem por missão alimentar, produzir alimentos. Certo. E essa é a grande riqueza. Eu acho que esse foi o reconhecimento das autoridades naquele dia. Em saber que aí tem uma categoria que quer o melhor para o ser humano, para Joinville, para a região, né? Todos os 6 municípios aqui da área de abrangência da Babitonga. Então, esse prestigiamento não se deve a outra coisa. Como é que a associação vai, assim, privilegiar alguns temas na área ambiental?
Tem, assim, alguma coisa em mente? Já está sendo trabalhado? Olha, Gert, veja, nós já temos um seminário programado para maio, em que vai atingir diretamente a população urbana e rural também. Trata-se de uma discussão aprofundada e um direcionamento que nós queremos buscar de interpretação da lei que determina a capina química. Sim. Isso é algo da maior importância, porque é a forma de se fazer a manutenção das vias de acesso, de parques e jardins, cemitérios, enfim, de todas as áreas, urbanas ou rural. Então, em maio, nós já vamos fazer, preocupados, né? Nós vamos trazer o que há de melhor para a discussão sobre esse tema, que será sede o Instituto Federal aqui em Araquari, onde nós queremos oportunizar, seja aos empresários que lidam com isso, aos engenheiros agrônomos, às associações comerciais que têm interesse nisso, como proceder no uso da preservação e manutenção quando se pensa em aplicar algum agrotóxico no controle de ervas daninhas. Então, veja, é de muita responsabilidade e nós estamos atentos a isso. Então, ambientalmente, para ser correto, para que os trabalhos que envolvam essa capina química não venham trazer prejuízos para a população. Vamos explicar para os telespectadores o que é a capina química. A capina química é quando você não quer usar enxada para capinar o mato, no meio do teu pedrisco, lá no meio-fio da rua. Aí você vai numa agropecuária e compra aí um herbicida que está no comércio e às vezes não tem nem receita agronômica, não receita de um técnico para acompanhar essa aplicação, para orientar essa aplicação. Ela é feita de qualquer maneira. Como também a gente sabe que na região acima da captação do Rio Cubatão, da ETA, da Companhia Água de Joinville, a aplicação de herbicidas nos bananais e nos acostamentos da estrada, nas valetas. Nos plantios de arroz, dentro das valas de irrigação, é aplicado herbicida. Herbicida que entra no rio vai para a captação da água na ETA do Cubatão. Exato. Então, esses exemplos que nós estamos essa questão nós estamos discutindo aqui, mas nós queremos colocar, pela associação, né, como você já falou, a associação pretende colocar trilhos nessa aplicação e controles para privilegiar a qualidade da água de Joinville e a saúde do povo daqui. Menos veneno na água, menos paciente nos hospitais. Anselmo, continua então. Quais são os outros projetos que tem a EABA Bitonga? Outros projetos importantes, por exemplo, de políticas agrícolas, né? Eu diria assim que qual é a atenção do poder público na preservação das áreas de agricultura. Em cima disso, quais serão os incentivos aplicados para que os agricultores possam estar lá presentes? Os que prestam serviços ambientais. Os que prestam serviços ambientais. Como a preservação das matas que produzem água, não é isso? Exatamente. E aí a necessidade, vamos trabalhar fortemente para que seja reconhecido quem mantém uma área de vegetação e aí a produção de água, que seja reconhecido um pagamento por serviços ambientais. Uhum. Você, eu, qualquer outra pessoa que se utiliza da água, ele precisa entender que alguém está preservando isso. E se ele não está ocupando parte do seu patrimônio para que a água chegue na tua torneira, é preciso remunerar. A isso nós chamamos de serviços ambientais. Então deixa eu só completar para o telespectador como é que o agricultor, por que ele tem que ser remunerado como produtor de água? Ele deixa de plantar banana, deixa de plantar arroz, deixa de plantar peras, ou laranja, ou abacaxi, ou graviola,
ou pitaia, para manter a floresta em pé, Isso. produzindo água para a pessoa da cidade e da zona rural. Exatamente. A preservação da água. Então, como ele não pode usar esse pedaço de chão que ele tem, ele deixa de ter renda, paga todos os impostos do terreno e não tem a renda correspondente àquela terra que ele possui. Exato. Então, ele deve ser remunerado, sim. Eu acho que dá para buscar recursos no Ministério da Agricultura, a nível federal, porque o município sempre chora que não tem dinheiro. Mas não, eu digo o seguinte, Gert, é aí que vem o reconhecimento da população. Se você colocar alguns centavos na cota de água, esse dinheiro que Certo. você paga na conta de água remunera o produtor. Então são centavos, são milhares de pessoas consumindo e algumas centenas de produtores. Certo. Então é compatível. Os grandes consumidores de água são as empresas, né? As empresas, enfim, não importa. Agora, importa que todo consumidor reconheça que há alguém do outro lado fazendo um papel importantíssimo, certo? que é a produção de água. Você veja, nós temos o Comitê Hidrográfico de Bacia do Rio Cubatão e Rio Cachoeira. Tem. Então, esse comitê, por forças políticas, até hoje não conseguiu fazer a cobrança pelo uso da água. Certo. Pela Seria outorga concedida. A outorga. Pela outorga concedida, É né? isso. Não só pela outorga concedida para captar a água do rio, como também para lançar os efluentes não Isso. tratados dentro do rio. Perfeito. Então, eu sou fundador do Comitê Hidrográfico de Bacia do Rio Cubatão, Comitê de Bacia. Eu tenho notado pelas atas e pelas presenças que tenho feito nessas reuniões de que não se consegue fazer a cobrança da água. Até os deputados já estão querendo pegar um naco O que é no lamentável. dinheiro da coleta da cobrança da água. Imagina que absurdo. É um absurdo. Um absurdo. Então, eu acho que realmente esse entendimento que você está colocando Isso. através da Associação dos Agrônomos, e nós estamos vendo que os agrônomos estão aderindo fortemente à associação, Com estão se certeza. manifestando, coisa assim que o pessoal estava muito escondido. Estava retraído. Retraído, Então, hoje o agrônomo é um cidadão muito importante. Muito importante. Sim. E ele, certamente, ele vai ter agora a oportunidade, através da associação, Com certeza. É um canal criado de se manifestar. E colaborar. E colaborar com a sociedade. Exatamente. Entende? De forma, claro, não se está aqui apenas para se criticar. Veja, Claro. nós queremos construir. Nosso papel é de construção. Certo. Se haverá necessidade de algumas críticas, a faremos sim, sem problema. Mas, antes de mais nada, é o reconhecimento de que a categoria tem compromisso com a sociedade. E é para isso que nós estamos organizados. Nós temos escutado ultimamente, Anselmo, que quanto mais próxima a comida produzida do prato do consumidor, mais saudável é essa comida. Isso confere? Totalmente. Totalmente. Porque você... É questão de transporte, para começar. Certo. Perdas menores, rapidez na entrega. É lógico, você colhe às vezes de manhã e já no comecinho da manhã já está no mercado. Você está pegando um produto, né, recém-colhido, diferente do que às vezes viajando quilômetros e quilômetros. Sendo manuseado por Manuseado, contaminado nesses manuseios. Não se sabe a procedência. Não se sabe a procedência, né? Então, sem dúvida, essa questão de ter a produção mais próxima simplesmente é algo inteligente. É isso que a gente também tem que ter em mente. Seja a produção de hortigranjeiros, seja o próprio leite, sejam as frutas. Nós temos possibilidade de produzir tudo isso aqui no entorno, na nossa área rural de Nós Joinville. estamos com 1 minuto e meio para encerrar o programa, Anselmo. Eu queria ainda que você fizesse um comentário sobre a horticultura urbana. Como é que você vê, como é que a associação pode apoiar essas pessoas, muitas delas de idade, a terem a sua horta, inclusive podendo até vender alguns produtos para os vizinhos? A horticultura urbana, ela foi uma descoberta das pessoas nos últimos tempos como uma forma, inclusive, de terapia. Mas ela passou além disso. Ela passou a ser algo que
de congraçamento entre as pessoas, saudável, de ocupação de espaços que vinham produzindo aí insetos, multiplicando insetos, ratos e etc., denegrindo a paisagem. Uhum. Então, os agrônomos podem sim estar ao lado das associações de moradores, fazendo as palestras, organizando espaços urbanos daquele grupo de pessoas que queiram fazer a sua horta comunitária. Ok, engenheiro agrônomo Anselmo Cadurim, presidente da AEA Babitonga. Foi um prazer aqui trazê-lo para os nossos telespectadores do Ecologia em Ação. É sempre importante novas ideias, novas esperanças, né? O povo anda muito sem esperança, Isso. né? E eu acho que com uma vontade política do Udo Deller, nós talvez consigamos, até o final do mandato dele, umas grandes realizações nesse setor da alimentação urbana, né? Muito obrigado pela presença e assim terminamos mais um programa Ecologia em Ação, convidando-os para o próximo. Até lá!